Fala pessoal, nessa questão a gente tem a equação de duas circunferências e a FUVEST quer saber exatamente qual é a posição relativa entre elas. Se são circunferências que se cruzam, se elas não se cruzam, né? Informações desse tipo. Para a gente conseguir identificar qual é a relação entre essas circunferências, eu vou precisar identificar quem que é o centro e quem que é o raio de cada uma delas. E do jeito que essas equações estão escritas, isso vai ser um pouquinho difícil, porque as equações estão escritas na forma normal, que é a forma desenvolvida, e a gente meio que só consegue enxergar de maneira clara quem que é o centro e quem que é o raio, se as equações estiverem na forma reduzida. Então o nosso objetivo vai ser pegar as equações que o enunciado deu e passar para a forma reduzida, que é aquela forma em que a gente escreve x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Como é que funciona o processo de pegar a equação desenvolvida e voltar para a forma reduzida? Bom, a gente vai começar organizando os termos, reparando que na equação reduzida, todo mundo que tem x fica juntinho aqui no primeiro parêntese. Todo mundo que tem y fica juntinho no segundo parêntese. E quem não tem x e não tem y, quem é só número, fica do lado direito da equação. A equação da primeira circunferência está quase pronta, certo? A única coisa que falta para a gente organizar é juntar esse 4x, que está lá grudado no y, com o x. Aí ela já está organizada, né? Já tem x juntos, já tem y, só tem um y, né? Não tem muito como que juntar. E o número, o único número que aparece na equação, já está do lado direito. Como é que a gente vai trabalhar com essa equação? A gente vai perceber que todo mundo que tem x tem que ter vindo de x menos x do centro ao quadrado, porque é só onde aparece o x na equação reduzida. Então, esse x quadrado menos 4x é resultado de a gente desenvolver x menos x do centro ao quadrado. Comparando, certo, o resultado desse produto notável com a expressão que a gente tem em mãos, você vai descobrir quem que é o x do centro. Por exemplo, quando eu elevo ao quadrado uma diferença, o produto notável é quadrado do primeiro, que está ali, duas vezes do primeiro vezes do segundo, que tem que ser igual a 4x. Isso significa que 2 vezes x, que é o primeiro, vezes alguém, que eu não sei quem é, que é o segundo, tem que ser 4x. 2 vezes x vezes quem é 4x. 2 vezes x vezes 2. Então, o termo que está faltando, que é o valor do x do centro, é igual a 2. Esse cara tem que representar o resultado daquela expressão. Só que eles ainda não estão exatamente iguais. Por quê? O desenvolvimento desse produto notável dá margem, dá abertura a 3 termos. E lá só tem 2. Quem é o termo que está faltando aqui? Está faltando o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é mais 4. E eu não posso simplesmente escrever mais 4 aqui, porque eu estou gerando uma equação diferente da equação que eu tinha antes. E eu pretendo que todas as passagens pelas quais a gente passe se refiram à mesma equação, que é a equação que o enunciado deu para a gente. Como é que eu faço esse mais 4 aparecer sem alterar a equação, então? Bom, eu posso fazer aparecer o mais 4 desde que eu some 4 dos dois lados da equação. Isso não altera a equação com que eu estou trabalhando. Então, eu vou somar 4 aqui para completar esse produto notável. E vou somar 4 lá para que a gente tenha uma equação balanceada. Com essa adição, a gente completa o parêntese do x, e repara que o parêntese do y meio que não tem nada que a gente precise fazer com ele, né? Porque como esse y quadrado está sozinho, ele vai aparecer quando você substituir o y do centro por 0, e é isso aí, certo? Do lado direito vai ficar menos 3 mais 4, que é 1. Então eu tenho uma circunferência, essa primeira, que tem centro no ponto 2, 0, e que tem raio de medida igual a 1. Porque esse cara que aparece do lado direito dessa equação é raio ao quadrado, né? Se raio ao quadrado é 1, é porque o raio é 1 também. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa para a equação da segunda circunferência. Ela já está organizada, né? Já tem x quadrado mais y quadrado menos 4y, né? Os y já estão aqui juntinhos. E já tem o menos 3 separado ali do outro lado.
falta só a gente descobrir quem que é o parêntese de y que gerou essa expressão. Se você perceber, é exatamente a mesma expressão que a gente teve que lidar ali na primeira circunferência, né? É só que agora apareceu y em vez de x, que é onde essa expressão estava escrita na equação anterior. Mas tudo que a gente pensou para a primeira equação vai valer para essa. Então eu vou ter y menos alguém ao quadrado. Eu vou descobrir que esse alguém tem que ser 2, porque 2 vezes o primeiro vezes o segundo tem que ser 4 vezes y. E está faltando mais 4, que é o quadrado do segundo, que eu vou ter que adicionar dos dois lados da equação. Então, vou ter uma circunferência, né, de equação x² mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 1. Essa segunda circunferência tem centro no ponto 0,2 e raio 1. E agora que a gente tem essas informações, dá para a gente determinar que tipo de circunferências elas são. Se você fizer um desenho caprichado, né, faz um desenho com quadriculado feito à mão, meio que a régua mesmo, certo? Sem muita dedicação ali a respeito de você ter um desenho perfeito, e você já vai conseguir enxergar que essas circunferências, elas não se intersectam, certo? Se você quiser fazer uma análise algébrica da situação, essa análise ela vai ter que passar por você calcular a distância entre os centros. E eu já vou te explicar para que a gente vai usar isso daí. Então vamos lembrar que a distância entre dois pontos em geometria analítica é a raiz de Δx² mais Δy². E a distância entre os centros, portanto, vai ser raiz de ΔX, que é 2 menos 0, ao quadrado, mais ΔY, que é 0 menos 2, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, essa distância vai ser raiz de 8, ou 2 raiz de 2, que dá aproximadamente 2,8. Agora, qual que é o lance? Imagina que a gente desenhe uma circunferência C1 aqui. Eu não vou prestar muita atenção na posição deles, né, no desenho correto aqui da situação. Eu quero só imaginar o que está acontecendo. Essa circunferência C1 tem centro no ponto 2, 0. A gente tem uma circunferência C2, deixa eu colocar isso de modo que a minha cabeça não cubra circunferências. A gente tem uma circunferência C2 que tem exatamente o mesmo raio, certo? E que tem centro no ponto 0,2. O lance aqui, a gente descobriu, por meio dessa conta, que a distância entre os centros é de 2,8. Isso significa, necessariamente, que essas circunferências não estão nessa posição. Por que elas não estão nessa posição? Porque nessa posição, a distância entre os centros é pequenininha. Ela vai ser menor do que a distância de dois raios, certo? Porque quando eu desenho, né, o segmento que liga um centro no outro, beleza. O segmento que começa no centro de cima, isso aqui é um raio, certo? Isso aqui seria um segundo raio, que é o raio da segunda circunferência. Você vai perceber que a distância entre os centros não dá a soma desses dois segmentos, porque tem uma parte que fica sobreposta, né? Então, se o segmento azul mede 1, que é o raio da primeira circunferência, e o segmento verde mede 2, que é o raio da segunda, essa distância é menor do que 2, certo? Porque tem uma parte desses segmentos que fica sobreposta. Não é isso que está acontecendo, porque a distância entre os centros tem que ser mais do que 2. É 2,8 essa distância. Isso significa que essas circunferências estão distantes uma da outra, que é exatamente o que a gente está vendo acontecer. O desenho ficou completamente zoado, certo? Deixa eu consertar o desenho que eu zoei. Então, o que está acontecendo é que essas circunferências, elas não se tocam, certo? Elas não têm nenhum ponto em comum e elas não passam uma por dentro da outra. Agora sim, a gente tem um desenho que é compatível com a conta que a gente fez a respeito das distâncias. Porque quando eu olho para
distância entre esses dois segmentos, aí faz sentido, né? Ó, esse raio aqui é 1, esse raio aqui é igual a 1 também, e tem ainda uma outra parte da distância a ser coberta, que completa o 2,8. Tem um 0,8 de distância aqui no meio. Então, essas circunferências são externas, certo? E a gente vai encontrar essa afirmação lá no item E. São circunferências com centros distintos que não se interceptam. Beleza? Elas estão bastante longe uma da outra. Alternativa E, portanto, a alternativa correta. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.